Graça e paz a todos, eu sou Túlio Gomes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Desde já, peço que vocês nos sigam em nossa página no Instagram, se inscrevam em nosso canal no YouTube, comentem, curtam e compartilhem. O nosso texto bíblico de hoje se encontra no livro de Atos, no capítulo 15, dos versos 1 ao verso 11. Capítulo 15, versículo 1 ao versículo 11. Estarei dando início à leitura. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncindá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, conhecendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Meus queridos, nós estamos diante do primeiro e principal concílio da Igreja de Cristo, o Concílio de Jerusalém, que abordou e decidiu sobre um tema que para muitos, através de olhares mais desatentos, podiam até achar uma discussão simplória. Todavia, a discussão aqui tratada era de suma importância, colocava em xeque os fundamentos da fé cristã, a salvação, a justificação, a fé e a graça. No nosso texto bíblico, nós vemos que surgiu um grupo de cristãos associado aos fariseus, e esse grupo de cristãos começou a causar uma contenda ao disseminar uma ideia de que os gentios só poderiam ser salvos se também fossem circuncidados em acordo com a lei de Moisés. Ou seja, o que eles estavam afirmando é que para que houvesse a salvação, a fé em Jesus Cristo não era suficiente. O ato, o ministério e o sacrifício de Jesus Cristo estava incompleto e necessitava de um complemento. E esse complemento era justamente as boas obras, era justamente um ritual religioso, um ritual extra, para que assim pudesse complementar a salvação. Sendo assim, de forma implícita, eles estavam dizendo que a salvação não era um ato de graça, somente de graça, mas que necessitava de um desempenho religioso, necessitava de determinado mérito humano para que assim se cumprisse.
E da mesma forma que a justificação somente pela fé e a salvação somente pela graça de Cristo e de Deus estava sendo posta em xeque por esse grupo, também foi posta em xeque pela Igreja Católica Romana no século XVI. João Calvino, ele usou a seguinte metáfora: a justificação somente pela fé é a dobradiça sobre a qual tudo resolve. Lutero, ele também disse que quando a Igreja Católica anatematizou a doutrina da justificação somente pela fé, ela anatematizou o evangelho bíblico e deixou de ser uma igreja. Meus queridos, esse grupo de cristãos fariseus, ao apresentar essa questão, também demonstrava que eles mesmos não haviam sido alcançados pelo Evangelho de Cristo, pelo cristianismo verdadeiro. Eles estavam cegos e estavam presos às amarras do judaísmo e acreditavam que a obra de Cristo tinha sido apenas uma reforma dentro do judaísmo, sendo que não foi isso. O cristianismo não se limitava mais e não se restringia mais ao judaísmo. Cristo tirou as amarras e as vestimentas judaicas que prendiam o evangelho, o cristianismo. Cristo tornou a mensagem de Deus para toda a humanidade, jogou para toda a humanidade, dando à igreja judaico-gentílica uma identidade autoconsciente como o povo reconciliado de Deus, o único corpo de Cristo. O corpo de Cristo alcançou a todos e não existia mais qualquer distinção entre raça, cor, etnia ou grupo. Todos eram iguais perante Deus. Todos os cristãos eram servos, prostrados e nivelados aos pés da cruz. E foi em torno desta questão que o concílio se organizou, onde Paulo e Barnabé se direcionaram a Jerusalém, valendo ainda destacar que ao passar por Fenícia e Samaria, anunciou a obra de Deus, o que Deus havia feito na vida dos gentios e a conversão dos gentios. Onde tanto Fenícia e Samaria se alegraram, os irmãos compartilharam de grande alegria, porque o evangelho estava sendo disseminado, a salvação e o amor de Deus estava sendo compartilhado. Paulo e Barnabé, publicamente opositores do grupo de cristãos associados aos fariseus, ao chegar em Jerusalém, foram bem recebidos pelos apóstolos, pela igreja e pelos presbíteros, relatou tudo que Deus fez através deles, tudo que Deus capacitou a eles a fazerem, todos os gentios que foram alcançados e que foram acrescentados ao corpo de Cristo. E logo em seguida se dá início à reunião entre os apóstolos e presbíteros de Jerusalém, a reunião do concílio, onde quem teve primeiramente a palavra foi Pedro, que se dirige aos seus companheiros apóstolos e presbíteros para lembrar-lhes do cuidado e da direção de Deus em aceitar esses gentios. E Pedro aqui em seu discurso ele traz também um jogo de palavras entre nós e eles, nós judeus e eles gentis. E nesse seu discurso, esse jogo de palavras tem a função de mostrar que Deus não fez distinção nenhuma entre os judeus e os gentios, que todos estavam no mesmo patamar, que ninguém era melhor do que o outro. Pedro também busca enfatizar aqui em seu discurso que esse processo de conversão dos gentios foi uma obra pura e totalmente e diretamente de Deus, onde também capacitou os apóstolos e discípulos através do Espírito Santo a levar a palavra de Deus. E aí no versículo 10, Pedro ele questiona por que esse grupo estava tentando a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem eles puderam suportar. Esse peso, esse jugo, esse fardo que ninguém conseguiu suportar
é justamente o cumprimento da lei. A lei, ela era boa e era perfeita. Todavia, o ser humano não era. Todavia, o ser humano era limitado, era falho, era pecador. Todavia, o ser humano estava morto em seus delitos e pecados. E por mais que tentassem, não conseguiam cumprir a lei. E se cumpriam a lei, cumpriam através de motivações e intenções pecaminosas, distorcidas e erradas. Por mais que tentassem, nunca conseguiam cumprir a lei completamente. Toda a humanidade estava afetada pelo pecado. Ninguém conseguia cumprir plenamente a lei. Mas teve uma pessoa, um ser humano que não foi afetado pelo pecado. Teve uma pessoa, um ser humano que foi plenamente obediente e que cumpriu a lei. 2 Coríntios 5:21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Romanos 5:19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de um só homem, muitos serão constituídos justos. Cristo, meus queridos, é o Cordeiro puro, imaculado e obediente que se sacrificou para que assim pudéssemos ser justificados e salvos. E a lei serve para nos mostrar o quão indignos, desobedientes, falhos e pecadores nós somos, porque por mais que tentamos, mais que nos esforcemos, nós não conseguimos cumprir a lei plenamente. E é por isso que não é pelas nossas boas ações, não é pelo cumprimento da lei, não é por qualquer ato ou ritual que somos salvos ou justificados, porque nós não somos capazes de fazer qualquer coisa boa, pois estamos contaminados pelo pecado, porque não conseguimos cumprir a lei, porque nós não temos mérito algum em nada, porque foi tudo somente pela graça de Deus. Tudo ocorreu, a salvação foi dada somente pela graça de Deus, e é somente pela fé, sem obra alguma, que a justificação foi consumada. A obra de Cristo e o seu sacrifício foram perfeitos, foram plenos, foram completos e por isso não necessitam de complemento algum. O versículo 11 do nosso texto bíblico, Pedro diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E esse é o posicionamento de Pedro. Finalizo realizando a leitura de Efésios, capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oremos. Senhor, Deus e Pai, nos encontramos em Tua presença, ó Deus, para Te agradecer pela vida dos nossos ouvintes. Te agradecemos, ó Pai, por esse projeto, pelo Temor e Tremor. Te agradecemos pelos componentes, ó Pai, que desempenham funções no Temor e Tremor, que se esforçam, que colocam o seu tempo, que se submetem a Ti, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a fazer o melhor. Sabemos que muitas vezes falhamos, sabemos que estamos diante de dias difíceis, sabemos que desafios surgem a cada dia. Mas nós te pedimos, ó Pai, nos capacita e te agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas através desse projeto. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia mais expor
compartilhar e disseminar a tua palavra da melhor forma possível, da forma que te agrada. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor capacite também os nossos ouvintes a entenderem, a compreenderem tudo que é explanado, que é refletido em nossos devocionais. E que a mudança e a transformação seja de dentro para fora, que do nosso íntimo se externize, que a teoria, que toda a tua palavra, que tudo aquilo que nós estudamos e escutamos trabalhe em nosso íntimo e que consigamos pôr em prática. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.